Oi, gente, que privilégio poder compartilhar com vocês as minhas impressões sobre o estudo desta semana. Eu vou te contar como me senti grata por conhecer esse plano de salvação, por conhecer esse plano de felicidade que faz toda a diferença na nossa vida. Sou grata por um Salvador, por sua expiação infinita, pela expiação que ele fez por mim, por você. E graças a ele, nós poderemos um dia herdar a vida eterna, poderemos um dia herdar o reino celestial. E, gente, quão inspirador foram estudar esses capítulos de 2º Nefe, do 6 ao 10, onde a gente tem Jacó, que é o irmão de Nefe, o mais novo irmão de Nefe, aquele nascido no deserto. Precisamos lembrar que o tempo tinha passado, já foram aí 40 anos que eles estavam no deserto, já havia tido a divisão entre o povo de Nefe e os lamanitas. Nefe é o profeta e agora ele vai lá e dá uma designação para seu irmão, que já é um portador do sacerdócio, que tem essa incumbência de ensinar o povo. Ele tem a incumbência de falar para o povo. E eu achei tão interessante, gente, porque é o discurso de Jacó. Um discurso que demorou 2 dias. E quão profundo é esse discurso? Quantas verdades tem nesse discurso? Eu não tenho dúvidas que esse foi um dos discursos mais poderosos que a gente tem acesso nas Escrituras. E é interessante porque o discurso dele tem um objetivo. Assim, quando a gente dá discurso na igreja, a gente também tem um objetivo. E o objetivo dele foi o bem-estar de vossa alma. Ele desejava o bem-estar da alma daquelas pessoas, do povo de Nefe. E ele diz que ele recebeu a incumbência de Nefe e vamos dizer que Nefe deu a sugestão para ele. Porque ele diz assim, quero falar-vos sobre coisas presentes e futuras. Levusei, as palavras de Isaías. E essas são as palavras que meu irmão desejou que eu vos dissesse. E ele diz que vai ensinar essas palavras, que foi a recomendação do irmão dele, para que eles possam glorificar a Deus. E, gente, é muito significativo que ele use as palavras de Isaías. Em todo o livro de Mormon a gente vai encontrar muito sobre Isaías. E Isaías é aquele profeta que testifica e que o símbolo principal da mensagem de Isaías é Cristo. É o seu nascimento, é a sua missão, é a sua vinda. Então, olha só, Nefe pediu que ele ensinasse ao povo sobre as palavras de Isaías. Em outras palavras, que ele ensinasse sobre Cristo. Há uma coincidência nisso, porque hoje os profetas têm falado muito sobre centrar em Cristo. O nome da igreja de Jesus Cristo. Todas as nossas aulas, nossas pregações devem ser faladas sobre Cristo. E era exatamente isso que Isaías falava como um profeta de Deus. É isso que Nefe está pedindo para Jacó falar para o povo sobre Cristo. Porque esse é o tema central da nossa vida. Todo o plano de salvação, ele se resume em Cristo. E claro, Isaías vai falar sobre convênios, que também está relacionado a Cristo, os convênios que fazemos com ele, e vai falar também sobre a dispersão e a coligação de Israel. E é sobre isso que, nesses capítulos, Jacó ele vai esclarecer de uma maneira assim muito clara, muito mais clara do que a gente tem na Bíblia, a respeito dessa dispersão, a respeito do povo do convênio. Então, que a gente possa realmente estudar as Escrituras com afinco e entender porque era tão importante estudar as palavras de Isaías, porque Cristo é tão importante para a nossa vida. Ele deve ser o centro de tudo, ele é o centro da nossa vida. E aí ele continua no seu discurso dizendo: e há muitas coisas que foram ditas por Isaías, que vos podem ser aplicadas, porque sois da casa de Israel.
Então, olha que interessante, porque Isaías falava coisas sobre a sua época, mas ele foi aquele que falava coisas sobre a sua época e falava sobre coisas futuras, né? E aí a gente tem o quê? Dizendo para aquele povo que eles poderiam aplicar, que eles poderiam aplicar a sua vida às palavras de Isaías, como nós podemos aplicar a nossa vida também. E ele diz, porque sois da casa de Israel. Então, Isaías, ele fala sobre o povo do convênio. Quem era o povo do convênio? Né? Aquele povo que fez uma aliança com Deus. E a gente sabe que os judeus são o povo do convênio. Mas ele diz que nós também somos da casa de Israel. E nós somos por adoção. Cada pessoa que se arrepende, que é batizada na igreja, ainda que não seja um descendente literal dos judeus, é, vamos dizer assim, adotado pela casa de Israel. Então, os gentios foram assimilados à casa de Israel. Então, por isso ele diz, e há muitas coisas que foram ditas por Isaías, que vos podem ser aplicadas, porque sois da casa de Israel. Então, ele está falando para os nefitas, aquele povo que está lá nas Américas, e que esse povo também pertence à casa de Israel. E nós também pertencemos. E aí ele diz, inclusive, sobre uma visão que ele teve, que Jerusalém foi destruída, foi levada cativa. E ele diz que muitos foram mortos, né, que ainda bem que eles saíram, porque senão eles estariam entre eles. E ele fala também que o Senhor fez que esse povo seria coligado. Haveria uma volta, um retorno desse povo às suas terras. Então, é muito interessante a gente pensar, né, que todas essas coisas aconteceram. Cada vez que o povo do convênio se afastou de Deus, eles receberam as consequências, eles receberam as penalidades por terem se afastado de Deus. É maravilhoso porque Jacó ele tem uma visão muito ampla e ele vai ensinando as palavras de Isaías e ele vai falando sobre esse Cristo que haveria de nascer, sobre esse Cristo que foi revelado o nome para ele através de um anjo, porque Cristo não havia nascido ainda, gente. Estamos falando de mais ou menos 560 anos antes da vinda de Cristo. Então eles estão falando sobre Cristo que viria, sobre Cristo que morreria, que seria açoitado, que expiaria os pecados, né, que morreria. Ele está falando sobre as consequências das escolhas dos judeus, que Cristo nasceria nessa nação por sua iniquidade e que seria o único povo que não se arrependeria e mataria o santo de Israel. E a gente vê tudo muito simbólico. E a gente vê como é tão importante estudar Isaías até para a gente entender o momento atual que a gente vive, quando a gente vê Israel, né, até hoje o povo judeu sofrendo, né, esse povo que já sofreu tanta perseguição, mortes e dispersão e que vai continuar sofrendo enquanto não se arrependerem, enquanto não se voltarem, enquanto não acreditarem em Cristo como o Salvador. Nós precisamos lembrar que esse povo é o povo do convênio. E o Senhor tem uma promessa de coligá-los, de protegê-los. E o Senhor vai fazer isso. Então, nenhuma nação que se levantar contra os judeus vai, vamos dizer assim, resistir. Esse é o povo do convênio de Deus. É o povo de Israel. Por isso, nós precisamos estar ao lado de Israel. E nunca do lado daqueles que lutam contra Israel. E nunca do lado de terroristas. Isso é muito claro nas Escrituras, isso é muito claro no Velho Testamento, em Isaías, e é muito claro no livro de Mórmon. E nesse discurso, se vocês têm alguma dúvida sobre isso, vão lá, leiam esse discurso, que é impressionante. Então ele diz que eles vão fazer tudo isso, né? Eles vão lá, eles vão crucificar, eles vão matar. E se eles não se arrependerem, né, eles vão receber essas consequências. Mas ele fala ainda, né, que eles serão levados no 11, gente, aqui em 2 Nef 6:11. Portanto, depois de haverem sido levados de um lado para o outro, pois assim diz o anjo, muitos serão afligidos na carne, e não lhes será permitido perecer por causa das orações de fiéis. Serão dispersos e feridos e odiados. Não obstante, o Senhor terá misericórdia deles, para que, quando tiverem conhecimento do seu Salvador, sejam novamente coligados
nas terras de suas heranças. E aí ele fala também, né, que o Senhor cumpre convênios. Fala sobre os gentios, né, que também são parte desse povo do convênio. E é interessante a gente pensar o que é um convênio. Vamos pensar um convênio como um contrato que é estabelecido entre duas pessoas. E todos os contratos eu tenho aí, né, alguns deveres que cumprir. Eu tenho uma parte a ser cumprida nesse contrato. E esse contrato a gente faz. Eu, sendo imperfeita, eu vou lá e faço esse contrato com o meu Salvador Jesus Cristo. Mas aí o que acontece? Muitas vezes eu vou me afastar do contrato, muitas vezes eu vou errar, eu vou pecar. Então sou eu que me afasto do meu Salvador. Mas, gente, ele é tão misericordioso que, sendo esse credor, sendo essa pessoa que faz o contrato conosco, a única coisa que ele requer é o meu arrependimento. E a misericórdia será suficiente. Então, olha só. Então, eu quebro esse contrato, mas o convênio está lá. Eu sou parte desse convênio. O que eu preciso fazer? Me arrepender, voltar a cumprir o que está escrito no contrato. E muitas vezes, para voltar a cumprir, não quer dizer que eu não vou ter as consequências. Vou ter. Muitas vezes eu vou ter as consequências. E não é assim na vida, a gente tem as consequências das nossas escolhas. Mas no final a gente sabe que eu vou ter um Salvador que fez uma expiação infinita e que está disposto a me perdoar e a usar de misericórdia. Então, a mensagem de Jacó é uma mensagem sobre o plano de salvação, sobre a expiação de Cristo, sobre a misericórdia dele. É sobre um plano que foi criado por nosso Pai Celestial antes da fundação desse mundo, que foi executado por seu Filho, pelo Salvador. Então ele diz que nós somos o povo do convênio. E que o povo do convênio, ele diz assim, ó, no 13, e o povo do Senhor não se envergonhará, pois o povo do convênio são aqueles que o aguardam, pois ainda esperam a vinda do Messias. Esse é o povo do convênio, o povo que o aguarda. Gente, que sejamos esse povo do convênio. Aquele povo que fez um contrato com o nosso Salvador, que decidiu ter fé, que decidiu ser batizado, que decidiu receber o Espírito Santo, que decidiu perseverar e que aguarda a sua vinda, que aguarda o Salvador. E muitas vezes a gente pode pensar, e que aguarda também na nossa vida, não só naquele grande dia do Senhor, não só na segunda vinda, mas a gente aguarda o Salvador dia a dia. A gente espera por Ele dia a dia, quando as coisas estão mais, quando está difícil, a gente precisa confiar nele. Se as coisas estão bem, vamos louvar, vamos agradecer e vamos confiar nele. Vamos aguardá-lo a cada dia. Porque aí quando chegar aquele grande dia, nós estaremos preparados. E aí diz, e eis que de acordo com as palavras do profeta, no 14, ainda no 6,14, eis que de acordo com as palavras dos profetas, o Messias começará a resgatá-los pela segunda vez. Portanto, se manifestará a eles com poder e grande glória para a destruição dos seus inimigos, no dia em que acreditarem nele. E ele não destruirá nenhum dos que acreditarem nele. Então, gente, o Senhor vai libertar o povo do convênio. Como libertou o povo de Israel, o Senhor vai libertar esse povo do convênio, vai libertar o povo de Israel, os judeus que acreditarem, vai libertar os gentios que acreditarem. Somos todos o povo do convênio. E eu achei muito interessante, porque quando a gente vai para o capítulo 7, olha que lindo, ele diz assim, pois assim diz o Senhor, repudiei-te, eu expulsei-te para sempre. Então, olha só, nesse acordo, nesse contrato, o Senhor está dizendo, eu te repudiei, eu te expulsei, foi eu que quebrei o contrato, foi eu que me afastei, não foi você. Pois assim diz o Senhor, onde está o libelo do divórcio de tua mãe? Gente, que profundo isso, porque o libelo significa carta. Onde está a carta de divórcio da tua mãe? Na antiguidade, quando, vamos dizer, a mulher, né, ela tinha uma dívida, e ela não podia pagar essa dívida, chegava o credor na sua porta. E ela era devedora, claro, ela precisava pagar a dívida. E se ela não tinha como pagar, a família não tinha como pagar com recurso nenhum, ela precisava dar o libelo, que era exatamente isso, a carta de divórcio do filho. Ela escolhia um dos seus filhos
e dava a ele como pagamento da dívida. E esse filho ia como escravo. Ela talvez nunca mais voltasse a vê-lo na vida. E eu fiquei pensando assim, imagina o sentimento de você ser afastado de um filho, mas você não ter alternativa. E imagina esse filho, o emocional que deve passar na cabeça dele, que ele foi vendido, né, para um credor. Então o Salvador está dizendo, repudiei-te eu, expulsei-te para sempre, pois assim diz o Senhor, onde está o libelo do divórcio? Onde está a carta de divórcio? Eu te dei, né, como escravo, eu dei a carta de divórcio? Para quem te apartei? Ou a qual de meus credores te vendi? Gente, para quem eu te apartei, te afastei, te enviei para longe? Para qual dos credores eu te vendi? Sim, a quem te vendi eu? Eis que vossas iniquidades vos vendeste, e por vossas transgressões é a vossa mãe repudiada. Esse simbolismo da mãe e filha é um simbolismo muito forte, e é interessante, porque Cristo ele não tem credor, ele não tem dívida, ele não deve para ninguém. Ao contrário, nós somos os devedores. Ele é o nosso credor. Ele fez essa expiação infinita. Então, que a gente possa ter esse sentimento grandioso por tudo que o Salvador fez por nós. No versículo 2 ele diz, porque quando vim, não havia ninguém. Quando chamei, ninguém respondeu. Gente, vamos pensar um pouco, onde está o meu coração? Será que eu sou essa parte do convênio fraca, que quebra contratos, que se afasta de Deus e que Ele está ali nos procurando, nos chamando, mandando profetas, mandando escrituras, mandando bispo, mandando ministradores? Mas Ele diz que quando vim não havia ninguém. Quando chamei ninguém respondeu, porque a gente estava mais preocupado com outras coisas. E Ele diz, ó casa de Israel, tanto se encolheu a minha mão, que já não posso remir, ou já não há em mim força para livrar. Ou seja, onde encolheu a minha mão? Vocês já tiveram aquela sensação de repente, sentir que está se afogando, ou de repente foi para uma parte mais funda da piscina e não sabia nadar, e você começou a tentar chegar na borda e o alívio de alguém pegar a sua mão ali e te ajudar a segurar a sua mão. Imagina Cristo com aquela mão estendida para aquela pessoa que está naufragando, para aquela pessoa que está dentro de um abismo, dentro de um buraco, e que você precisa de alguém para poder subir. E Ele diz, a minha mão se encolheu, ou seja, Ele está com a mão estendida, mas a gente não está tentando segurar a mão dele. E aí Ele diz, a minha repreensão, eu faço secar o mar, torno os rios em deserto, faço com que cheire mal os peixes, porque secaram as águas e morrem de sede. Visto os céus de negridão, põe um saco por cobertura. Aquele saco que era tão simbólico, que as pessoas vestiam quando morria alguém, quando acontecia uma desgraça, que se vestiam de cinzas. Ele diz que cobre todo o céu de tristeza. E ele diz, o Senhor abriu-me os ouvidos, né? E quando abre os ouvidos, gente, a gente não pode ser rebelde, a gente não pode retroceder. E o Senhor me ajudará e não serei confundido. Ele está falando sobre o Salvador Jesus Cristo, sobre os sentimentos do Salvador. E no versículo 8 ele fala, ouvi-me, né? E é tão interessante porque ele fala vários verbos do imperativo, ele diz ouvir, olhai. Ele fala sobre o consolo que o Senhor dará a Sião. Ele diz, atendei, povo meu, dai-me ouvidos, levantai os olhos, ouvi-me, desperta, desperta. Né? E ele diz assim, veste-te da força, do braço do Senhor. Gente, Ele promete a salvação eterna. Mas para isso eu preciso querer segurar na sua mão. Eu preciso querer sair desse buraco. Eu preciso querer ser redimido. Eu preciso querer encontrar essa salvação. Ele fala no versículo 11, no capítulo 8, versículo 11. Assim voltarão os resgatados do Senhor a Sião.
com cânticos e perpétua alegria. Ele fala para despertar, que o Senhor luta as nossas lutas. Ele fala, desperta no 24, desperta, veste-te de tua fortaleza, ó Sião. Veste-te dos teus vestidos formosos, ó Jerusalém, cidade santa. Gente, que a gente possa lembrar que somos filhos de Deus, que esse plano incrível, grandioso, foi criado para nós, foi pensado para a gente. É um plano de salvação, de felicidade, de amor. Ele fala, desperta, veste-te dos teus vestidos formosos. Isso me remeteu tanto ao templo. Veste seus vestidos brancos, veste-te de formosura. Você é um filho de Deus, uma filha de Deus, porque nunca mais entrará em ti nem incircunciso, nem impuro. Sacode o pó. Levanta-te e toma assento, ó Jerusalém. E ele vai falar isso, levanta a cabeça, toma o seu lugar como filho de Deus. A gente não pode ficar com os porcos, a gente não pode ficar no farelo. Ele vai falar sobre o plano de Deus, que é glorioso, mas sobre o plano de Satanás, que é astuto, que é diabólico. Então, que a gente possa realmente se fortalecer e ter os olhos fitos no plano de Deus para a nossa vida. Então ele fala dos convênios que fez com a casa de Israel no capítulo 9. Ele fala sobre os judeus, que o Senhor tem falado aos judeus desde o princípio pela boca dos santos profetas. Ele fala que serão restituídos a verdadeira igreja, o rebanho de Deus que será coligado nas terras de sua herança e estabelecidos por toda a terra da promissão. Ele fala sobre levantar a cabeça para sempre. Essa vida é um estado terreno e um estado passageiro. Nós precisamos lembrar das promessas eternas e de levantar a nossa cabeça para sempre. E aí ele vai falar sobre a expiação de Cristo, sobre os efeitos que teve a morte física, né? Ele inclusive compara como um grande monstro essa morte física, que só é possível vencê-la através da ressurreição. Já imaginou se não tivesse acontecido a expiação de Cristo? Já imaginou como seria saber que a gente não teria uma vida eterna, não ressuscitaríamos, não íamos ver os nossos entes queridos? Gente, eu não posso imaginar isso. E ele também venceu uma morte espiritual, a oportunidade de sermos exaltados. E essa morte espiritual só foi vencida pela expiação de Cristo. Por isso essa expiação precisa ser usada na nossa vida. E ele fala, a morte tem efeito sobre todos os homens, para que seja cumprido o plano misericordioso do grande Criador. Deve existir um poder de ressurreição, e a ressurreição deve vir ao homem em razão da queda, e a queda veio em razão da transgressão, e porque os homens se tornaram decaídos, foram afastados da presença de Deus. Portanto, é necessário que haja uma expiação infinita. Exatamente. O livro de Mórmon ele esclarece sobre essa expiação infinita, com tantos detalhes que a gente não encontra na Bíblia. Essa expiação infinita, gente, significa que ela foi realizada por Cristo, por um ser infinito, todo-poderoso, um ser eterno. Ele executou essa expiação infinita. E por ele ser eterno, essa expiação também é eterna. E a gente pensa uma coisa infinita. Vocês já olharam muitas estrelas no céu? Ou de repente as muitas areias do mar? Ou algo que você diz, não posso contar. É infinito. Exatamente, é infinito. E essa expiação é infinita porque ela também transcende o tempo. Ela é feita para todas as épocas, para quem viveu no passado, para a nossa geração que vive hoje, para aqueles que virão. Ela é infinita. E ela é grandiosa porque a expiação de Cristo é feita por todos. E ela é capaz de curar, de sanar todo tipo de pecado. Aqueles pequenos deslizes e aqueles grandiosos. Essa expiação é infinita, a misericórdia de Deus é infinita. Portanto, é necessário que haja uma expiação infinita, porque se a expiação não fosse infinita, esta corrupção não poderia se revestir-se de incorrupção. Portanto, o primeiro julgamento que recaiu sobre o homem deveria ser duramente eterno. E se assim fosse, esta carne teria que apodrecer
e desfazer-se em sua mãe terra, para não mais se levantar. Então imagine um grande cemitério, onde não haverá esperança, onde não haverá ressurreição. Mas graças a Cristo. Por isso Isaías pregava de Cristo. Por isso Nefe pediu para Jacó falar de Cristo. E por isso Nefe falou de Cristo. E por isso o livro de Mórmon é um outro testamento de Cristo. E por isso que os profetas têm dito, falem de Cristo na sua casa, falem de Cristo na igreja, falem de Cristo todo o tempo. Porque Ele é a razão da nossa existência. Ele é a razão desse plano perfeito de salvação. E aí ele fala, quão grande é a bondade de nosso Deus, que prepara um caminho para a nossa fuga das garras desse terrível monstro. Sim, daquele terrível monstro, morte e inferno, que eu chamo morte do corpo e morte do espírito. Jacó ele retrata como um terrível monstro. Então, quando a gente pode imaginar um monstro, esse é o simbolismo que ele usa. Gente, esse terrível monstro, que é a morte física e que é a morte espiritual. Cristo nos redimiu dos dois monstros. E ele diz, e por causa do caminho de libertação de nosso Deus, o Santo de Israel, essa morte da qual falei, que é física, libertará seus mortos. Essa é a morte, é a da sepultura. E essa morte da qual falei, que é a morte espiritual, libertará seus mortos. Essa morte espiritual é o inferno. E ele continua no 13, quão grande é o plano de Deus, porque, por outro lado, o paraíso de Deus deverá libertar os espíritos dos justos e a sepultura libertar o corpo dos justos. Gente, quantas promessas nós temos. Como é lindo, né, esses capítulos que assim eu recomendo, leiam e leiam. Porque ele fala que depois que a gente ressuscitar, a gente um dia vai estar diante do tribunal de Deus. E ele diz que, mas eis que os justos, os santos do santo de Israel, os santos do santo de Israel, quem são esses santos? Os que tiverem acreditado no santo de Israel, os que tiverem suportado as cruzes do mundo e desprezado a sua vergonha, herdarão o reino de Deus, que foi preparado para eles desde a fundação do mundo. E a sua alegria será completa para sempre. Quão grande é a misericórdia de nosso Deus. Gente, sem palavras para esse discurso, ele fala detalhes sobre a expiação, como Cristo sofreu as dores de todos os homens, como ele suportou tudo isso para que a gente pudesse vencer. Ele fala para a gente não desperdiçar os dias da nossa aprovação. Que a gente lembre disso. Pode ser que em algum momento da vida eu tenha ficado fraco. Mas como disse Elder Holland, você nunca estará longe demais de casa. Você nunca terá caído tão baixo que a expiação de Cristo não possa te alcançar. Então que a gente possa lembrar dessas promessas, não desperdiçar o dia da nossa aprovação, não achar que não tem mais jeito. É isso que o Satanás quer nesse plano astuto e maligno. Mas que a gente possa lembrar que a gente pode olhar adiante, a gente tem esperança, a gente tem um Salvador. Ele fala nesse capítulo 9, ai dos surdos, ai dos cegos, dos incircuncisos, dos mentirosos, do homicida, dos que praticam a iniquidade, prostituição, ai dos que adoram ídolos, ai dos que morrem em seus pecados. Ele fala vários ais. É desses ais que a gente precisa temer. É desses ais que a gente precisa se afastar. Mas ele fala também, esse ó de adoração, esse ó de gratidão. E ele diz assim, e quão terrível é sucumbir às tentações daquele ser astuto. Lembrai-vos de que ter mente carnal é morte, ter mente espiritual é vida eterna. Esse ó de alegria, meus amados irmãos, esse ó tão diferente do ai. Ouvi minhas palavras, lembrai-vos da grandeza do Santo de Israel. Vinde, amados irmãos, vinde, pois, ao Senhor, o Santo. Lembrai-vos que seu caminho são justos. É lindo, o discurso é maravilhoso, é tão lindo que ele não consegue terminar o discurso em um único dia. Falando sobre Cristo, que é a rocha, a salvação, as consequências do pecado, lembrando as pessoas de relembrar os seus convênios, de orar.
de lembrar a sua parte do convênio. Nós somos parte desse convênio. Será que eu estou deixando de cumprir coisas? Será que eu estou me afastando de Deus? Será que eu estou dando essa carta de divórcio? Será que eu não estou segurando na mão dele? Então ele fala. Tinha muito para falar, mas ele vai deixar para o outro dia. E no outro dia, no versículo 10, é quando ele continua e termina esse discurso lindo. E ele diz que Cristo vai nascer, que um anjo falou para ele, que o nome será Cristo, que os judeus vão matá-lo, mas que os judeus é o povo do convênio, serão coligados. Que, por outro lado, os gentios terão uma terra de liberdade, que será as Américas, né? Que o Senhor deu essa terra de promoção para eles. E que vai consagrar essa terra para eles, uma terra que não deve haver reis, mas que deve ser livres. E aí ele diz, animai-vos, no 23, é uma promessa linda. Ele diz ainda, né? Animai-vos, portanto, e lembrai-vos de que sois livres para agir por vós mesmos, para escolher o caminho da morte eterna, o caminho da vida eterna. Gente, nós somos livres. E esse princípio rege esse plano de salvação. Deus e nosso Salvador Jesus Cristo, Ele não vai nos obrigar a assinar o contrato, a firmar convênios. Ele não vai nos obrigar a cumprir o contrato, a cumprir o convênio. Nós somos livres. Mas se escolhermos o mal, vamos ter as consequências. Escolher o bem nos dará liberdade. Nós escolheremos o caminho da morte eterna ou da vida eterna, ou seja, está em nossas mãos. Deus é tão sábio que a gente não vai poder nem culpá-lo. Nem dizer, não foi culpa minha. A gente não pode colocar a culpa em ninguém. Nós somos responsáveis por nossos atos. E ele ainda providenciou o meio, o mediador, aquele que veio espiar, aquele que com sua misericórdia só está dizendo, segura na minha mão, vem aqui, volta para o contrato, volta para o convênio. Porque é somente pela graça de Deus que sois salvos. E no 25, que é o último versículo, ele diz, possa Deus, portanto, levantar-vos da morte pelo poder da ressurreição, e também da morte eterna, pelo poder da expiação, a fim de que sejais recebidos no eterno reino de Deus, para louvá-lo pela graça divina. Amém. Preciosíssimo esse discurso de Jacó. Jacó que viu o seu Redentor, Jacó que nasceu nas aflições do deserto, que foi obediente ao seu pai Leí, que se manteve do lado de Nefe, um cumpridor de convênios, que a gente possa seguir esses exemplos, que a gente possa abrir a nossa mente e lembrar que o Senhor, Ele nos ama e Ele só quer que a gente abra os nossos olhos espirituais para escutar o seu chamado. E para entender que Cristo vive. Ele é o nosso Salvador. Ele que nos ajuda, Ele que nos ampara, Ele que está do nosso lado. E Ele não se afasta nunca. É a gente que quebra mandamentos e vai para longe dEle. Mas Ele está ali, ó, pedindo, clamando, vem, eu estou te chamando, mas não tem ninguém. Eu estou te estendendo a mão, mas você não quer vir. Que a gente possa ter arrependimento diário na nossa vida e ter muita gratidão pelo plano de salvação, pela expiação infinita de Cristo, pela coligação de Israel. E até a próxima.